Então, dito isso, eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus. Nós vamos abrir as Escrituras na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu não sei se o pastor vai ter um período de perguntas e respostas depois, mas eu sei que muitas perguntas vão ser dadas. Se tiverem, e a gente souber, a gente pode até conversar depois ali fora, tá bom? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do verso de 1 a 11. Diz a palavra do nosso Deus: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Deus bendito, nós nos achegamos à Tua presença essa noite, ó Deus, com grande temor e tremor no nosso coração. Como dissemos, muitos já foram os embates e debates a respeito desse tema, mas Tu não és Deus de confusão, és Deus de paz. E sempre que nos reportamos à Tua palavra, buscando, Senhor Deus, a revelação do Teu Espírito, com fidelidade, com submissão ao texto santo, o Teu Espírito ilumina os Teus filhos e esclarece as verdades ao nosso coração. Ó Deus, o nosso objetivo, o Senhor bem sabe, sonde o nosso coração. Nosso objetivo, Senhor Deus, não é outro senão glorificar o Teu nome. E é por isso que te pedimos nessa noite. Nos auxilia, Senhor, a mim na exposição para que seja claro, e nos irmãos, que o Senhor possa abrir-lhes o entendimento. Porque somente assim a Tua igreja vai ser edificada. Haverá grandes benefícios para o Teu reino. Nos abençoe essa noite em Cristo Jesus. Amém. Quando a gente fala sobre dons espirituais, o que se tem hoje em dia não é uma tradição teológica a respeito de dons espirituais. O que se tem hoje, né, são experiências explicando esse tema. Porque quem tomou para si essa verdade e tomou para si essa parte da Escritura foram os nossos irmãos, queridos irmãos, para deixar bem claro, pentecostais. Eles se apegam muito à doutrina do Espírito Santo e aos dons que o Espírito Santo concede à igreja, que são claramente revelados na palavra de Deus, especialmente nos livros de Atos dos Apóstolos e na primeira carta aos Coríntios. Também é citado uma lista em Romanos 12, uma lista, né, em Efésios, mas principalmente os dons espetaculares eles estão aqui na primeira carta aos Coríntios e no livro de Atos dos Apóstolos. E os nossos irmãos pentecostais
tomando para si essas verdades, passam a explicar uma coisa que não é muito do viés pentecostal. Explicar. Porque eles não têm uma tradição teológica. Veja, eu não quero ser de maneira nenhuma, nem arrogante, nem de alguma maneira grosseiro. Isso é uma constatação. Não existe uma tradição teológica dentro do pentecostalismo. Isso não se trata de algum tipo de acusação, mas é simplesmente entender a verdade. A realidade é essa. É verdade também que no meio pentecostal, nos últimos anos, você tem o aparecimento de seminários, aparecimento de conferências, né? Nesses dias eu vi em Caruaru uma primeira conferência arminiana, né? Não sei no que deu, mas assim, houve uma primeira conferência arminiana. Então, é verdade que os pentecostais têm buscado estudar, mas também é verdade que não há uma tradição pentecostal em relação à teologia. Então, tudo que se tem a respeito de teologia, falando sobre tantos outros temas, mas especificamente no tema que nós estamos tratando aqui, que é dons espirituais, então, tudo que tem a ver com isso é de tradição reformada, porque são os teólogos reformados que falam a esse respeito. Deixa eu citar somente alguns que... isso é uma praxe reformada. Você sobe nos ombros dos gigantes, então eu vou subir no ombro de alguns deles, como John Owen, Turrentine, Jonathan Edwards, Sinclair Ferguson, João Calvino e tantos outros. E eu não vou deixar também de citar a nossa própria Confissão de Fé. No capítulo inaugural da Confissão de Fé, capítulo 1, e na sessão inaugural, já começa dizendo assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Então, a primeira verdade que é tratada na Confissão de Fé existem 2 livros da revelação de Deus. O primeiro livro é o livro da revelação geral. Ele começa a tratar a respeito da criação de Deus e dizer que Deus se revela dessa forma, criação e providência. Mas ele logo chega a uma conclusão: este livro não leva o homem à salvação. Então precisa ter um outro livro, esse especial, que vai tratar sobre aquilo que o homem precisa ter para que seja salvo. Então continua a confissão de fé. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Então, como foi que Deus declarou o que o homem precisa crer, a respeito da salvação? O que ele precisa fazer no sentido figurado da ideia, não fazer para ser salvo, mas o que ele precisa crer, em quem ele precisa crer para ser salvo. Então Deus deu um outro livro, que ele começa a falar aqui das Escrituras, que essas Escrituras foram dadas revelações ao longo da história de diferentes modos, por meio de profetas, como vai ser citado posteriormente aqui no texto. Então, de diferentes modos, Deus revelou aquilo que o homem precisa saber ao longo da história da revelação. Aí ele diz: para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Veja, houve um tempo em que Deus revelou a vontade por meio dos profetas e de diferentes modos, sonhos, visões, como a gente vê muito no Antigo Testamento. E ele usa a mesma palavra. Deus foi servido nessas coisas. Essa é a linguagem confessional. Deus se serviu dessas coisas em determinado tempo para revelar a vontade. Aí depois ele diz: mas para maior segurança da igreja, para que haja melhor preservação e propagação da verdade, ele também foi servido de mandar fazê-la escrever toda. Então veja,
Deus ele se serve tanto no tempo em que ele usava visões, sonhos e profecias para revelar a sua verdade, inclusive, por exemplo, no sistema sacrificial, era uma revelação da vontade de Deus, como depois, quando ele manda o homem, o seu profeta, escrever, ele também é servido. Ou seja, Deus demonstra o seu poder em ambas as circunstâncias. Só que a segunda, diz a confissão de fé, é melhor do que a primeira, porque esta é mais segura, né? Esta serve melhor para a propagação do Evangelho, e ela livra o homem da malícia do seu próprio coração e da malícia de Satanás. É a corrupção do meu coração e a malícia de Satanás. Então Deus sabiamente se serviu de mandar a Escritura ser totalmente registrada. Aí o final do texto é: tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Os antigos modos que ele falou na primeira parte aqui da explicação, ele diz: estes cessaram. O que é cessar? Veja, se você abrir, né, se você for lá para Gênesis capítulo 2, início do capítulo 2, quando ao final da criação, o que é que acontece? Deus descansou. A ideia da palavra descansar é a mesma ideia aqui de cessar. Porque, se você pensar comigo, Deus não cansa, né? Você deve entender isso. Deus não cansa. Então, se Deus não cansa, por que é citado que ele descansou? Ora, primeiro, para mim, me ensinar que eu preciso descansar, e aí vem o princípio do dia do Senhor. E, em segundo lugar, é porque ele terminou a sua obra. A ideia de cessar não é porque ele cansou de fazer, é porque ele terminou. Se você vai lá para Hebreus, quando fala a respeito de Cristo se assentando no trono, ao lado, à destra do Pai, é porque ele se assenta? Porque ele cessou de trabalhar. Então, no sétimo dia, quando Deus se assenta e cessa, ele terminou a sua obra. O que é que está sendo dito aqui? Cessou a necessidade daqueles antigos modos de Deus se revelar. Então, somente aqui você já teria material para encerrar a discussão no meio presbiteriano. Porque nós cremos, os oficiais subscrevem, que este é o melhor modo de interpretação da Bíblia que já foi feito por um ser humano, no caso aqui por um grupo de teólogos. Então, estaria encerrado o debate aqui. Mas a palestra precisa continuar e a gente precisa ter mais argumentos, porque quando você vai debater com uma pessoa que é descrente ou um pentecostal, ele não vai ficar parado aqui na confissão de fé do Westminster, né? Porque ele não subscreve, ele não admite esse tipo de autoridade. Então nós vamos para a Escritura a partir de agora e vamos tentar observar como é que a Bíblia fala a respeito, o que é que a Bíblia fala a respeito desses dons. Em primeiro lugar, eu queria tratar com os irmãos que esses dons, eles não são manipuláveis. Os dons não são manipuláveis. Abra comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, somente o verso 7. O texto diz assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, esse versículo especificamente, ele é utilizado para defender que a igreja deve buscar os dons. Esse é um dos versículos. Por quê? Porque na tradução parece que Paulo está dizendo assim: vocês não devem faltar. Ou seja, se vocês estão percebendo que vai acabar no estoque, então vocês devem buscar o dom para que este não vos falte. Primeiro que há um problema aqui na própria tradução, né? O verbo grego aqui está no infinitivo. Existe um advérbio de negação, né? Que é o que está traduzido aqui por não, corretamente. Mas nessa estrutura aqui
desse advérbio com a estrutura que vem em seguida no infinitivo, no verbo infinitivo, a melhor tradução que nós teríamos é que de maneira nenhuma vos deixe faltar, porque este é o verbo no infinitivo. De maneira nenhuma vos deixe faltar. Ou seja, não é que não vos falte, mas é que não vai faltar. Os dons foram dados à igreja e eles não faltam. Então, qual é o sentido aqui? Veja o texto, o contexto inteiro e perceba que não há uma instrução a respeito da busca. Verso 4: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos. Veja, vocês foram enriquecidos, já foram, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos deixou faltar. Veja, porque vocês foram enriquecidos, então Cristo não vos deixou faltar nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, em algumas traduções em português, você já tem esse tipo de tradução no infinitivo. Você, lendo o texto todo, você entende. Não é que Cristo vai dar à igreja de Corinto dons, né, ou que eles vão buscar esses dons, mas que os dons foram dados e eles já estão na igreja. O que é que isso muda? Isso muda tudo. Porque um dos argumentos, né, até mesmo de teólogos liberais, isso é interessante, né, porque liberal não crê em nada, mas sempre que ele pode, ele bate com os reformados. Eles vão dizer que aqui na reforma protestante, né, isso é uma forma de você tentar desmerecer a reforma protestante, especialmente um nome citado para isso, né, pode ser o de Caio Fábio, né, quase um bruxo hoje, infelizmente. Mas ele, num livro que ele fala sobre o Espírito Santo, esse homem, ele arroga dizer que os reformadores, Lutero, Calvino, Martin Bucer, eles estavam tão vidrados em doutrina, estavam tão apegados às grandes doutrinas da graça, debatendo com os católicos romanos, que eles esqueceram, né, de buscar os dons. E aí eles dizem que um texto como esse, 1 Coríntios 1,7, mostra que uma igreja deveria sempre buscar para não deixar faltar os dons, seja qual for a situação, mesmo que sejam em debates a respeito de doutrina tão necessárias naquela época. Então, com isso, talvez ele não tenha se dado, né, conta da loucura que ele acabou de falar, porque com isso ele está dizendo que os dons são manipuláveis. Que os dons que o Espírito deu à igreja, a igreja pode buscar ou não buscar, a igreja pode usar ou deixar de usar. A igreja manipula os dons, né, à medida que ela vai tendo interesse ou desinteresse por esses dons. Isso é uma completa loucura, porque os dons são irrevogáveis. Os dons Deus dá para a igreja se servir deles no tempo em que Deus quiser, da forma com que Deus quiser. Então, em primeiro lugar, irmãos, os dons que foram dados, se eles foram dados à igreja, né, e como alguns arrogam que eles estão na igreja hoje, por que não estão em todas as igrejas? Por que não estão em todas as denominações? Será que nós temos algum tipo de poder sobre o Espírito Santo de Deus para barrar os dons nessa igreja? Seria possível isso? Será que não existiria um crente aqui, cheio do Espírito Santo, para ter um desses dons e se levantar na igreja, né, e profeticamente calar a boca de uma igreja que está em clara, né, desatenção com os dons do Espírito? Então, estes dons, em primeiro lugar, não são manipuláveis, porque o Espírito de Deus é soberano. Em segundo lugar, esse tipo de dom espiritual, ele sempre gera problema. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, voltando lá para o nosso texto inicial, verso 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixavais conduzir-vos
aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Né? E aí ele passa a explicar os dons. Ele começa dizendo: eu não quero que os irmãos sejam ignorantes a respeito dos dons. Porque a insistência de Paulo em falar sobre dons espirituais somente ou, né, quase que exclusivamente aos coríntios. Talvez a igreja de Gálatas não tinha os dons, a igreja dos Efésios não tinha os dons, a igreja de Roma não tinha os dons. Não, irmãos, é porque este era um problema da igreja de Corinto. Dentre tantos outros problemas que a igreja tinha, este era um sério problema da igreja de Corinto. Quando eu digo isso, que um dom espetacular pode gerar problema, não estou dizendo que sempre, ou seja, por natureza, o dom é um problema. O dom não é um problema, mas ele sempre gera competição na igreja. Lá no comecinho da carta aos Coríntios foi dito que haviam partidos na igreja. Havia os de Paulo, havia os de Pedro, havia os de Jesus e havia os espirituais, né? Os de Jesus ainda até hoje tem, né? Eu sou de Jesus, eu não tenho, né? Minha única confissão é a Bíblia. Esse grupo está hoje ainda na igreja. Mas a igreja era dividida, pelo menos em 4 grupos. E qual era o grupo mais complicado que tinha? Os chamados espirituais. É exatamente este grupo que Paulo está aqui debatendo, por carta. A igreja de Corinto mandou uma carta, ele responde a carta, a igreja manda outra carta, ele responde a carta. Ele agora está instruindo a igreja a respeito desses dons. Hoje, no meio pentecostal, você ainda percebe essa divisão. Fulano tem o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. Fulano não foi batizado com o Espírito Santo. Então, o grupo dos espirituais, o grupo que não é tão espiritual assim. O grupo dos espirituais pode ser diácono, pode ser presbítero e pode ser pastor. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, segundo, né, a vertente pentecostal, você não assume cargos na igreja, porque você é um crente de segunda categoria. Então você percebe como uma falsa teologia traz uma falsa divisão para a igreja e como isso acarreta muitos problemas no meio do povo de Deus. Mas Paulo vai explicar aqui que esses dons não foram dados para divisão, mas os dons foram dados para união. Lembre, veja o texto ainda de 1 Coríntios 12, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Preste atenção. Em exegese, especialmente de epístola, você tem uma estrutura que é diferente em outros tipos de gênero literário. E uma delas é esse jogo hebraísta, né? Porque aqui você tem um texto escrito em grego, mas com uma mente hebraica. Então, esse tipo de jogo de palavra é Deus e um, todos e um, o Espírito e um. Isso é um contraponto que somente os hebraicos fazem em textos assim. E especialmente nas epístolas. Isso aqui é uma estrutura de linguagem para deixar claro que ele está mostrando um contraponto. Que se é o Espírito, que é tudo em todos, que deu à igreja os dons, logo é para união, é para um. Não é para divisão, como estava acontecendo aqui na igreja. Então a estrutura do próprio texto está combatendo o modo de viver dos irmãos. Porque se é um Espírito que dá todos os dons para a igreja, é para um fim proveitoso, é para que a igreja se una, não para a igreja se divida. Então, se é verdade esse argumento contra a igreja de Corinto,
também é verdade contra as igrejas pentecostais hoje. Os dons hoje, até hoje, têm dividido a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas houve um período em que havia necessidade desses dons. Então, Paulo não combateu os dons, mas combateu o problema que eles estavam causando. Hoje nós vamos combater ambas as coisas, mas nesse ponto aqui, Paulo vai combater somente o problema que estava sendo causado. Para isso, nada melhor do que tirar problema da igreja do que instruindo a igreja. Veja só, eu não sou tão experiente assim no pastorado não, mas alguma coisa eu já aprendi. Só tem uma forma de se pacificar a igreja: pregação do evangelho e disciplina. Uma igreja só é pacificada assim. De outra forma, a igreja pode estar vivendo uma falsa paz. Mas para uma igreja estar em paz com Deus e com os homens, instrução e disciplina. Veja, Paulo vai começar pela instrução. Verso 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Preste atenção só que ele faz a um, a outro. Ele está dizendo, o Espírito é um, mas os dons são diversos. E ele dá a quem ele quer. Isso não pode ser motivo de discussão entre os irmãos. Então veja, a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Vamos ver cada um desses dons. O primeiro é palavra de sabedoria. Por que a igreja precisava de uma palavra de sabedoria? Veja qual é o contexto em que a carta está se referindo. Você tem o Antigo Testamento pronto e você tem o Novo Testamento se desenvolvendo ainda. A carta aos Coríntios, para deixar mais claro, está sendo escrita agora. Então, o que está sendo revelado aqui não foi revelado antes. Era necessário uma palavra de sabedoria. Deixa eu tentar explicar, citando um outro texto, ainda na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 7. Volta comigo, por favor. Essa explicação vai valer para outros dons também, tá? Quanto ao que me escrevestes, verso 1, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ele, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Só até aqui. Veja que Paulo, uma hora diz assim, não digo eu, mas o Senhor. Depois, outra hora, ele diz, digo eu, não o Senhor. Como é que isso... Você pega um liberal fazendo esse tipo de interpretação aqui, você está acabado, porque ele vai dizer, está vendo? Paulo diz uma coisa, Cristo diz outra,
Eu vou ficar com Cristo e vou deixar para lá Paulo. Só que o que é que Paulo está... Qual é o raciocínio do apóstolo Paulo aqui? Veja. Existem questões que estavam sendo tratadas na igreja de Corinto que ou já foram tratadas no Antigo Testamento e não tem nova revelação para o Novo. Que a mulher se submeta ao seu marido, né? Que o corpo do marido não é do marido, mas é da mulher, o da mulher é do marido. No começo do texto, ele nem cita Cristo, porque isso é princípio que está desde o Antigo Testamento. Mas aí vem uma necessidade de citar a verdade eterna à luz do Novo Testamento. Aí ele diz, verso 10, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Porque Cristo, em Mateus 19, Marcos 10, citou esse caso. Então ele está dizendo, a interpretação aqui foi dada por Cristo, já existe. Depois, verso 12, ao mais digo eu, não o Senhor. Ele não está se contrapondo com Cristo. O que está trazendo aqui é uma nova revelação, uma palavra de sabedoria. Existe um princípio eterno que precisa ser tratado numa situação cotidiana da igreja. Preste atenção. Não era possível existir isso aqui no Antigo Testamento. Por quê? Porque um crente, um israelita, não se casava com alguém de fora de Israel, ponto. Então não tinha esse caso aqui, de alguém, né, se converter e depois ficar a mulher. Quando um se convertia, o chefe da casa se convertia, todo mundo se convertia. E não existia essa relação entre israelita e gente de fora de Israel, porque senão era disciplinado. Como deveria ser hoje, inclusive. Então, esse não é um caso possível para o Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento é possível, especialmente no contexto de Corinto. Ambos eram ímpios, se casaram, e lá na frente alguém ouviu falar do Evangelho. Um se converteu, o outro não se converteu. A parte incrédula, ela não aceita continuar com a parte crente, porque todo mundo sabe a quantidade de problema que dá um casamento entre um crente e um descrente. Aí, como é que a igreja vai resolver isso? Vem uma palavra de sabedoria, uma revelação dada por Deus. Agora, veja, não pegando o homem de surpresa. Eu me apeguei muito a essa expressão de Palmer Robertson. Deus não pega o seu povo de surpresa. Por quê? Porque existem princípios do Antigo Testamento que estão sendo adaptados aqui, mas não são novos, no sentido de que não havia nada a esse respeito. Ele está dizendo, o casamento é uma instituição que é colocada para paz. Então, se não há mais paz nesse sentido, porque a parte ímpia quer se separar, que se separe. Então, a palavra de sabedoria é dada. Isso seria necessário hoje, tendo 1 Coríntios 7 escrito, e todos os outros textos que são necessários para a nossa vida escritos. Veja comigo, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Veja como é que Pedro se posiciona a esse respeito. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja, o que é que nos foi doado? O conhecimento completo, ou seja, de tudo que você precisa saber para ter uma vida santa, né? Uma vida piedosa e santa. Você não precisa de mais nada além do que já foi dado, porque é completo. O conhecimento de Deus agora é completo. Qual é a palavra de sabedoria que nós temos na igreja, se é que nós temos hoje? Domingo, o pastor da igreja vai abrir o texto bíblico. Ele pode pregar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 7, naqueles textos. Ele vai explicar para você o texto sagrado. E vai aplicar a vida da igreja. Sabe como é o nome disso?
palavra de sabedoria. Mas não é um dom espetacular. Isso aí é uma bênção que Deus deu para a igreja. Não mais é dom revelatório. Por quê? Por um motivo óbvio. Não é mais necessário. Tudo o que me era necessário para uma vida piedosa já foi dado. E está escrito. Então vamos voltar lá para o texto de 1 Coríntios 12. Primeiro, palavra de sabedoria. Não há mais necessidade, né, no sentido revelatório, e há necessidade à medida que o ministro do Evangelho vai pregando a palavra de Deus. Segundo, palavra de conhecimento, ainda no verso 8, final do versículo 8. Palavra de conhecimento. Isso vai ser citado no capítulo seguinte, capítulo 13. 2 vezes. Veja só. Qual a estrutura aqui do apóstolo Paulo? Capítulo 12, né, ele começa a falar sobre dons espirituais. Ele está instruindo a igreja. Ele já instruiu a igreja no capítulo 11 sobre a ceia, né, os embates que haviam na ceia. Ainda no capítulo 11 sobre a estrutura de hierarquia em casa e no culto. Capítulo 10, as relações com as dietas do Antigo Testamento. Ele está instruindo a igreja ponto a ponto. Mas o tema que ele gasta mais tempo é aqui, a respeito dos dons espirituais. Capítulo 2, instrução a respeito da lista de dons, mostrando que não são para divisão, mas para união. E no capítulo 13, ele vai dizer o que é mais excelente para a igreja. Por isso que ele começa dizendo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Aí ele vai explicar tudo isso, mostrando que o amor é o mais importante de todos os dons na igreja. Certo? Você pode falar todas as línguas. Língua de anjo, ele não está dizendo que existe uma língua que os anjos se falam, mas ele está dizendo que isso aqui é uma hipérbole, ele está exagerando para poder chamar a atenção do seu leitor. Aí no verso 2, ele cita aquele dom. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Esse dom de ciência é o mesmo dom de conhecimento, palavra de conhecimento, que também é citado no verso 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Veja, ele não está tratando aqui da ciência que nós fazemos na universidade ou coisa do tipo, mas é uma palavra de conhecimento. Conhecimento a respeito das doutrinas. Então Deus precisava explicar ao seu povo as doutrinas bíblicas, não só as aplicações das doutrinas, mas as doutrinas. Ressurreição, expiação, redenção, né? Segunda vinda de Cristo. Todas essas doutrinas eram dadas por meio deste dom, chamado palavra de conhecimento ou palavra de ciência. Não ciência desenvolvida pelo homem, mas a ciência que era dada por Deus por revelação. Certo? Então esse é o segundo dom. Voltando lá a 1 Coríntios 12, verso 9 agora. Fé, o dom da fé. Esse ninguém briga, né? Engraçado. A briga é sempre dom de falar em línguas e profetizar. Mas esses aqui é como que está lá em Romanos 12, dom de contribuir. Eu nunca vi uma briga na igreja, o sujeito dizendo assim: eu contribuo mais, eu quero contribuir com 20%, o outro não, eu quero 30%. Ninguém briga por isso. Quando muito, é o dízimo. Então, fé. Isso aqui está ligado diretamente com os grandes milagres. Não é o dom da fé salvadora, porque isso aí todo crente tem, mas é um dom especial para a fé. Por exemplo, o apóstolo Paulo certamente tinha esse dom. À medida que ele era açoitado, à medida que ele era humilhado, e sempre ele fazia um contraponto, que estas coisas do presente não se comparam com as do porvir. O que é a fé? Certeza de coisas que se esperam, firme convicção de fatos que não se veem. Ele contrapunha o que ele via com o que ele não via. Ele dizia: o que eu não vejo é maior do que eu vejo. Isso é até dom de fé.
É você desconsiderar a realidade dos fatos para esperar na promessa, porque eu creio na promessa, dado que foi Deus que prometeu e Ele é fiel para cumprir. Isso não é o dom da fé que todos nós temos em Cristo, mas é um dom especial, né, que era dado aos filhos de Deus ali no primeiro século. Quarto dom, continue comigo, por favor. Dom de curar. Nono, totalmente ligado à revelação. O dom de curar, ele está totalmente ligado ao dom de revelação. Abra comigo Mateus final do capítulo 7. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é o chamado Sermão do Monte, onde Cristo está sendo apresentado como profeta. Ele está instruindo a igreja do Senhor a respeito das grandes doutrinas do Novo Testamento, certo? No capítulo 8 até o capítulo 10 você tem uma série de milagres. Antes da gente olhar para o texto, deixa eu tentar explicar aqui a vocês. Isso aqui, essa estrutura de instrução e milagres é a estrutura que vai dar pano de fundo para o dom de curar. Por quê? Sempre que há uma nova revelação, precisa haver uma credencial que cele o poder dessa nova revelação. Por exemplo, Deus salvou, libertou o seu povo do Egito. O que foi que aconteceu em seguida? O Mar Vermelho se abriu, o exército foi tomado pelo mar, o povo marchou pelo deserto, eram cordonizes, era maná, era um sinal e uma maravilha atrás da outra. Eles caminhavam, não adoeciam, não tinha problema com vestimenta. Por quê? Você tem uma grande nova revelação acompanhada de um grande milagre, para mostrar que o Deus que revela é o Deus que tem poder. Todas as estruturas de profetas são assim. Eu estou só citando uma do Antigo para poder vir para uma do Novo, porque a gente não vai ter tempo de ver cada uma delas, certo? Aqui em Mateus é exatamente o mesmo. Cristo é profeta, e todo profeta que traz uma nova revelação traz consigo sinais e maravilhas. Era assim também com os apóstolos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência. Como? Por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Por que a palavra de revelação dos apóstolos não poderia ser rejeitada pela igreja de Corinto? Porque foi acompanhada de sinais, maravilhas, e demonstração de poder. A cura é uma dessas demonstrações de poder. Se você voltar lá para Mateus capítulo 8, o primeiro milagre que ele faz é curar um leproso. Em seguida, curar a sogra de Pedro. Ou seja, nova revelação, poder de cura. Agora veja como é que é o dom de cura hoje, entre aspas. O sujeito vai curar outro. Vi um vídeo ontem, um pastor assembleano me mostrou. Ele disse: olha aqui, pastor, já viu um milagre? Arrogando, né? Já viu um milagre, pastor? Veja aqui ao vivo. Mostrou um braço de uma mulher que estava todo deformado, e à medida que o sujeito ia jogando água, o braço ia voltando, e daqui a pouco voltou completamente. Mas para isso foi um furdunço, um ritual, Joga água, grita, pega no braço, empurra a mulher. Aí você veja o que é que isso tem a ver com a cura do leproso. O leproso disse: Senhor, purifica-me. Jesus disse: fica purificado. O aleijado
pediu auxílio aos apóstolos. Eles disseram: levanta-te. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Você vê que há muita diferença. É um circo para fazer um milagre. O milagre era com reverência diante do Senhor. Deus cura ainda hoje, irmãos. Óbvio. Deus faz milagres na cura ainda hoje. Eu não sei você, mas eu já vi alguns acompanhando situações de membros da igreja. Mas não dessa forma. Não é assim. Volte comigo, por favor. 1 Coríntios 12. Quinto dom: operações de milagres. Parece semelhante, mas não é. Porque agora esse tipo de dom aqui está ligado com você multiplicar pães, você fazer descer água, secar uma determinada região, voltar a chover, parar o sol. Esse tipo de milagre, de você trazer fome, tirar uma determinada região da fome. Então, esse aqui até hoje eu nunca vi ninguém se arrogar a dizer que tem ainda hoje, né, esse tipo de poder. Não vou dar ideia para que ninguém se levante e já comece a se apresentar dessa maneira. Mas o dom de operação de milagres era assim, muito relacionado aos poderes da criação, certo? Só para a gente adiantar, esse é um dom que não gera muita discussão. Então a gente vai para o próximo. Verso 10. Operações de milagres, profecia, o dom de profecia. Esse tem muita discussão hoje em dia, mas em primeiro lugar, né, vamos tentar esclarecer uma coisa à luz da própria morfologia da palavra. O que é ser profeta? O que é profeta? Né? Para muita gente, profeta é o que fala as coisas que ainda não aconteceram, falam antes. Aí a palavra não era profeta, aí a palavra era prefeta. Para falar antes tem que ser prefeta. Profeta é aquele que fala aquilo que está diante dele, é a palavra a respeito daquilo que está diante dele. Porque os profetas eram assim. Profeta é diferente de agoureiro, profeta é diferente daquele que é adivinhador. Isso não é profeta. Não é o sujeito que você vai lá na casa dele na segunda-feira de manhã, cheio de problema, ele vai dizer: assim diz o Senhor, faça isso, 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 isso. Isso é um agoureiro. Esse aí você... Em várias outras religiões também tem isso. Então, se essa é a comprovação, se dá certo, se não dá, se acerta ou se não acerta, isso tem no umbandismo, tem no espiritismo, tem em várias outras religiões. O profeta, em sua grande maioria, profetizava coisas a respeito de Israel e falava para o povo dele, geralmente exortando a respeito de pecado. Agora, existe uma questão ligada à profecia chamada múltiplos horizontes do profeta. A gente até vai ver um caso depois desse aqui. O que são os múltiplos horizontes? Por exemplo, Isaías profetizava algo que iria se cumprir na época dele, alguns anos depois dele, na época de Cristo e na segunda vinda. Então são múltiplos horizontes do profeta. Ele vê coisas, ele enxerga coisas que vão se cumprir em múltiplos cenários da revelação de Deus. Mas geralmente a profecia é dada para aquela época. E qual é a diferença do profeta para, por exemplo, a palavra do conhecimento? É que o profeta ele traz não só o conhecimento da revelação, a nova revelação, mas aplicações para o povo, para exortar o povo de Deus. Geralmente o profeta de hoje ele é individualista. Assim diz o Senhor a você. O profeta de Israel geralmente falava para o povo, né? Ele doutrinava o povo de Deus. Hoje a profecia, na verdade, parece paganismo, né? Parece coisa de cartomante. O sujeito tem um problema, vai na casa do profeta e o profeta vai revelar o que ele deve fazer. Assim como fazem muitas outras religiões. Agora, o último de todos os dons, e certamente o mais
o mais polêmico de todos. Verso 10. O dom do discernimento de espíritos, sim, né? Passei por cima desse. O discernimento de espírito é algo simples se você entender o contexto de Corinto. Porque Corinto era uma cidade extremamente apegada à filosofia. Então você tinha uma teologia que era muito mais filosófica do que teológica. Então, para você discernir esse tipo de coisa no meio de uma igreja, Deus dava um dom para que o servo dele entendesse, separasse o que era pura filosofia humana do que era palavra de Deus. Os profetas, eles eram julgados pelo discernimento que o Espírito dava. Deve-se julgar. Hoje você julga também a pregação da palavra. É óbvio que você julga, né? Não se apega a esse tipo de pensamento hoje em dia que a gente não deve julgar nada. Você está me julgando agora, para o bem ou para o mal. Eu estou consciente disso e não vou ficar com raiva de você, porque esse é o seu papel, de avaliar se à luz da palavra de Deus o que o profeta de Deus está dizendo, se é verdadeiro ou não. Quem dá isso? O Espírito Santo de Deus. Não é mais um dom revelacional, mas ainda, né, opera o Espírito de Deus para nos ajudar a discernir a palavra do Senhor. Então existia também esse dom. Como eu vou gastar um pouco mais de tempo no dom de línguas, então eu preciso passar logo para ele, tá? O último. É necessário ler porque ele tem algumas variações. Verso 10. Há variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Veja, primeiro, antes de qualquer coisa na discussão, língua é idioma, certo? Existem alguns textos que a própria tradução diz outras línguas. No próprio texto de Corinto, no original não tem essa palavra outra, só é língua, certo? Então, língua é idioma, e tem que ser idioma conhecido. Sabe por quê? Porque ele fala de variedade. Como é que eu vou discernir que existe uma variedade de línguas se eu não conheço? Porque assim, se o sujeito está falando aqui perto de mim francês, eu não sei francês, mas eu sei que aquilo ali é uma língua francesa. Eu sei discernir de espanhol, eu sei discernir de inglês, de japonês. Então, isso são variedades de línguas, mas são línguas que existem. Não é lá, lelé, coisa desse tipo. Isso não é língua. Língua é uma coisa, é um idioma que tem uma estrutura, que tem uma gramática e que precisa ser interpretado. Por isso que tem o dom da interpretação, que também é muitas vezes traduzido por tradução. Um fala e o outro traduz, certo? Até aí. Daqui em diante eu vou precisar voltar para o Antigo Testamento para tentar explicar um pouquinho, rapidamente, que meu tempo está acabando, o que são as línguas, certo? Primeiro, línguas são um sinal de bênção ou de maldição? Bênção ou maldição? Deuteronômio capítulo 28, por favor. Verso 49. Deuteronômio 28 é o texto que vai inicialmente, do verso 1 até o 14, falar das bênçãos do pacto, e depois do verso 15 até o final, das maldições do pacto. Agora veja o verso 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Ele está dizendo, se vocês não ouvirem a minha lei, não se submeterem à minha palavra, um dia virá uma nação com uma língua que vocês não entendem e vai derrotar Israel. Isso aqui é uma maldição prometida. Não é exatamente o termo que deve ser usado, porque é promessa e maldição, mas é uma maldição que Deus deixou claro que se o povo dele, né, descambasse por outro caminho, cairia sobre Israel. Agora vá comigo, Isaías capítulo 28. O trabalho do profeta
falar sobre a sua época. A época de Isaías, de muitas ameaças contra o reino de Deus, que já estava dividido e precisava ser, tratado. Qual era o maior pecado de Israel? Criancice, meninice. Era um povo que não se submetia ao seu Senhor e vivia cheio de meninices entre si, com profecias, somente para agradar o povo, e o povo se submetendo a esse tipo de doutrina. Então vem aqui a ameaça, do próprio Senhor. Veja, capítulo 28, verso 7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ele está dizendo aqui, que a quem vai ser dado o entendimento? A essas crianças. Esse verso 10, se você ler ele em hebraico, você lê, parece que você está lendo a cantiga de infantil. Lav, kalav, Salav, kalav. Ele volta e vai. É um sonzinho assim, bem infantil, para demonstrar a infantilidade de Israel. Qual vai ser a condenação de Israel? Verso 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Qual é a ameaça de Deus contra o povo? Por conta da meninice de vocês, eu vou trazer um sinal da minha maldição, as línguas. Ele está pegando a lei, a maldição da lei de Deuteronômio 27, 28, e está aplicando aqui em Isaías 28. Agora, Jeremias capítulo 5, verso 15. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras e não entendes o que ela fala. Ele não está dizendo que não existe a língua, ele está dizendo que Israel não entende. Então, qual é a maldição para o povo de Deus? Vocês que têm toda a minha proteção, vocês que têm pacto comigo, que sempre estiveram debaixo das minhas promessas, vocês vão ser derrotados por um povo que vocês nem conhecem a língua. Ou seja, um povo que não tem relação nenhuma com Deus. Esse povo vai envergonhar vocês. Aí quando chega lá em Romanos, capítulo 9, eu não tenho condição de ler todos os textos, mas vou citar. Romanos 9, versos 31 e 32. Aí Paulo vai se dizer que é justamente o que Deus está fazendo com Israel na nova aliança. Os gentios, que eram povos de línguas estranhas, conheceram a Cristo porque Israel primeiro rejeitou. Ou seja, aquilo que foi dito como maldição do pacto por Moisés, que foi profetizado por Isaías e depois por Jeremias, está acontecendo agora com Israel. Vocês estão sendo humilhados por um povo de outras línguas. Agora volta comigo para 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 14, perdão. É o texto que nós vamos encerrar. Lista de dons no capítulo 12. O melhor é o amor no capítulo 13. Agora vem a exortação, capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Veja, primeiro, sigam o amor, mas não deixe de procurar os dons, não deixe de buscar. Agora, o que é procurar com zelo?
né, que é zelar pelos dons que Deus já deu. Quais são esses dons? Primeiramente, que profetizeis. Vai haver um contraponto aqui entre profecia e língua. Por que o dom de profecia é o maior de todos? Porque esse dom traz entendimento para a igreja. Lembram-se? É o dom onde há a revelação da verdade e a aplicação da verdade. É isso que faz o profeta. E a língua? A língua é um dom individual. Eu tenho para mim. Veja, agora não como muita gente pensa aí. Pois quem fala em outra língua, verso 2, fala a homens, senão a Deus. Não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Ou seja, alguém lê isso aqui e diz assim, isso aqui é um dom sem sentido. Porque quem fala e não sabe interpretar, parece na leitura que ele está falando uma coisa que nem ele entende, só Deus entende. Mas não é bem isso que vai ser dito aqui. Quando lá na frente ele vai voltar ao argumento, certo? Verso 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aí o cara diz, está vendo aqui? Eu oro uma coisa, eu falo, mas nem eu entendo, por isso minha mente fica infrutífera. Aí Palmer Robson diz, não, o sentido do texto não é esse. Porque qual edificação há em você falar uma coisa que você não entende? Se todo o argumento do capítulo é que a profecia é maior do que a língua, porque tem entendimento. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, o único que se beneficia da língua é aquele que fala, porque só ele e Deus entendem. Por que fica infrutífera? Porque qual fruto vem de um dom que é só entre você e Deus? A igreja, que o objetivo maior dos dons, não se beneficia. Então é um dom que é infrutífero. Um pregador que é bom pregador e não prega, é um pregador infrutífero. Porque o entendimento que ele tem, ele não beneficia a igreja. Por que esse é um dom que é menor do que a profecia? Porque a profecia traz entendimento. Então vamos continuar, voltando ao verso 4. O que fala em outra língua assim mesmo se edifica. Veja, se há edificação é porque há entendimento. Mas o que profetiza edifica a igreja, porque traz entendimento. Verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Por quê? Para que a igreja receba edificação. Veja que ele liga sempre a edificação, né, ao fato de entendimento, de ter entendimento. Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como flauta ou cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ele começa a fazer relação com instrumentos. Se você toca flauta ou cítara e você é desafinado, ninguém entende. Se, né, aquele que tem a trombeta, né, na hora da batalha, existem sons específicos, né, para avançar na batalha, para recuar na batalha. Se ele dá um som inverso, o comandante está mandando voltar. Aí o cara dá o som de avançar. Aí o exército dele avança e todo mundo é morto. Ou seja, então não tem significado um som que não tem, né, entendimento. Verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Por que estareis como se falasseis ao ar? Há, sem dúvida, muitos tipos de voz no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Veja que explica muito Atos 2, né? Quando está aquela reunião de judeus e gentios, veja, sempre que há, né, o dom de línguas, há uma junção entre judeus e gentios, para mostrar que é o cumprimento da profecia
a maldição sobre Israel, porque eles rejeitaram Cristo. Então ele está dizendo aqui justamente isso. Porque a língua ela é estranha? Porque o sujeito fala numa língua que não é a minha e eu não entendo. Quando ela se torna uma língua compreensível? Quando há uma tradução. Portanto, este dom é um dom revelacional. Se o dom de línguas ainda está em aplicação hoje, então as profecias também. Então os milagres também. Então todos os outros dons revelacionais também. Agora vamos partir para o final. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graça? Ou seja, se você não traduzir, como é que o outro que não conhece vai dizer amém, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, o que fala em língua sabe o que está dizendo, mas o outro não sabe. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Verso 20. Irmãos, não sejais meninos. De onde é que ele tirou isso aqui? Israel, não sejam meninos. Qual era o problema da igreja de Corinto? O mesmo problema de Israel. Meninice, discussão sem sentido, brigas, divisão por poder, por cargo, discussões de meninos. Ele continua. Na malícia, sim, ser de crianças. Quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Parem de ser meninos. Nunca uma palavra foi tão atual quanto essa para a igreja. Meninice entre pastores discutindo o dia inteiro em rede social. É muita meninice. Discussões entre jovens da igreja que descobriram a fé reformada semana passada e leram 2 artigos e agora passam a deliberar sobre as questões mais difíceis desse mundo. Isso é meninice, irmãos. A igreja não vai adiante dessa forma. Agora, se voltarmos à profecia, se tornarmos a pregação do evangelho, a igreja todo o tempo orando para que o próximo domingo seja uma bênção a pregação, para que haja palavra de conhecimento, ciência, sabedoria, que Deus revele as vontades dele para a nossa vida, aplicando a luz da palavra de Deus. Aí você vai ver uma igreja crescer e se desenvolver. Agora, enquanto nós estivermos debatendo esse tipo de meninice, não vamos adiante. Não há esperança para uma igreja que debate essas coisas sem sentido. Agora, na nossa época, os dons têm a mesma finalidade que tinham no primeiro século? A resposta é um sonoro não. Com base confessional
e com base bíblica. Primeiro, porque você nunca ouviu falar de um profeta de hoje que trouxesse alguma coisa nova que nós precisássemos. Toda vez que um profeta atual diz que está trazendo uma nova revelação, se deve ser aceitado para a igreja, até os pentecostais dizem, tem que estar na Bíblia. Então, se está na Bíblia, é dispensável, porque já está na Bíblia. Mas se esse profeta traz alguma coisa que não está na Bíblia, Paulo diz aos Gálatas, seja ele anátema, maldito. Isto não é um sinal de bênção para a igreja. As línguas hoje não são sinais de bênção para a igreja, são sinais de grande maldição. E as novas profecias também são grande maldição para a igreja, porque ela está desprezando o perfeito. Hebreus capítulo 1, alguns pensavam que eu ia lá para 1 Coríntios 13, mas vamos lá para Hebreus capítulo 1, que é um dos textos que a confissão de fé usa corroborando com a sua primeira sessão. Verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus, em um tempo, se serviu das profecias, das visões, das línguas, do que Ele quis. Hoje, Ele se serve da sua palavra. E não há nada mais a ser acrescentado. Só lido, explicado e pregado. Isso nos basta, irmãos. Só a Escritura é o que nos basta. Amém.